Bom dia, igreja. Bom dia. Que bom estarmos mais uma vez aqui. Mas eu percebi que a igreja está bem feliz porque nós começamos um novo culto, não é mesmo, Carol? Sim. E também porque nós estamos com o pessoal lá de casa. Bom dia, Carol. Bom dia, Dudinha. Bom dia, igreja. Bom dia. Bom dia também para você que está em casa. Que bom estarmos aqui. Mas toda vez, antes do nosso culto, nós fazemos o quê? Vamos orar? Isso mesmo, nós oramos, porque cristão sempre tem que estar em oração. Vamos orar então? Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado também por esse culto que nós vamos prestar ao Senhor agora. Obrigado porque as pessoas estão aí firmes e fortes aí em casa, escutando todos os dias a Tua palavra, querendo aprender mais. Que o Senhor possa abençoar elas lá e também possa nos abençoar aqui. Em nome de Jesus, amém. E nesse momento estaremos entoando o hino 344, Ó Cristãos Avante.
E nós decoramos versos aqui toda semana, não é mesmo, Carol? Sim. E qual é o verso que estamos decorando essa semana? Essa semana estamos decorando Romanos 8, 38 e 39. Então vamos falar no 3, 2, 3. Romanos 8, 38 e 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 38 e 39. Romanos 8, 38 e 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 38 a 39. Romanos 8, 38 e 39. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 38 e 39. Amém. Mais uma vez, bom dia a todos. Bom dia. Nesse momento chegou um horário muito importante, onde estaremos orando por você aí de casa, que fez seus pedidos de oração. Hoje estaremos orando pelos parentes em geral, das pessoas que estão enfermas, e orar pelas pessoas também que estão enfermas. E estaremos orando hoje pela irmã Marisa Ferreira, que Deus possa estar abençoando a ela e os seus parentes também. E também a Clarine Solange. E estaremos orando por você aí de casa. E estaremos orando também pelo Guilherme e o Yuri, que eles estão pedindo a Deus para que Deus conceda um emprego. E estaremos orando por vocês também. E também pelo Adão, que é de lá de São Paulo. E também estaremos orando pela filha dele. E nesse momento eu convido toda a igreja para que nós possamos ficarmos de joelho para orar por essas pessoas. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, temos muitas pessoas que pedem oração, Senhor, e sabemos que o Senhor conhece suas necessidades, conhece tudo aquilo que eles estão precisando nesse momento. E queremos lhe rogar, Senhor, que o Senhor venha estar indo de encontro a essas pessoas e que todas aquelas pessoas que ainda não escreveram seus pedidos ou que escreveram, mas o tempo é um pouco curto, não podemos citar nome por nome, mas o Senhor conhece. E que o Senhor possa estar usando cada um de nós como instrumentos seus em tuas mãos, para que assim possamos estar indo de acordo com a necessidade de cada um. Senhor, os abençoe. Aqueles que estão desempregados, Pai, que o Senhor possa estar os concedendo, Pai, um bom emprego e que venha ser um emprego de acordo com a tua vontade, Senhor. Venha estar cuidando das pessoas que estão enfermas, que o Senhor venha estar levando a cura a cada um deles. E aquelas pessoas, ó Pai, qual os seus filhos desviaram do caminho do Senhor, que o Senhor possa estar os convidando novamente para servir a Ti. Venha estar com todos nós e com eles também, e que o Senhor possa estar abençoando grandemente a vida de cada pessoa que está assistindo esse ano bíblico. Esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Bom dia para a Escola de Profetas. Bom dia. Bom dia, Joshua. Bom dia, professor Priscila. Bom dia, professor Joshua. Ele é professor aqui também, junto conosco. E você o conhece muito bem. O pessoal de casa manda muitos abraços para você, Joshua, sabia? Ele não sabe muito porque Joshua não tem celular. Então, ele não entra no canal, nos comentários pelo celular dele. Às vezes, olha pelo nosso, né?
porque ele não tem celular em si, mas o pessoal gosta muito de ti, manda abraço para ti. E vamos mandar abraço para eles também? Vamos mandar abraço para São Paulo, Ubatuba, Litoral Norte. Ali tem a irmã Celiane Castilho. Um abraço para a senhora, tá bom? Vamos mandar abraço para fora do país. Você que é chileno, sua mãe é da Bulgária, seu pai é do Chile, né? Vamos mandar abraço para Angola, irmão Jaime Artes. Que Deus te abençoe, um grande abraço para você. E para o irmão Mike Elber Ribeiro. Não sei se é parente da professora Maísa Ribeiro, mas você que é Ribeiro também. E sua mãe Silene, lá de Paramaribo, Suriname. Bem longe, né? Um abraço para vocês também. João Paulo, de São Paulo, também pediu um abraço. Um abraço para você. E um abraço, por último, vai para Sergipe. E ali em Sergipe nós temos o Elionilson Dias, da cidade de Tobias Barreto. Um abraço para você em Sergipe, irmão. Para todos vocês de todos os lugares, um grande abraço e seja bem-vindo a mais um dia no nosso ano bíblico. Vamos ao texto de hoje. Hoje nós finalizamos o livro de Efésios, não foi, Joshua? Sim. Do capítulo 4 ao capítulo 6. Nós também finalizamos o capítulo 19 do livro de Atos. E também demos continuidade no livro Atos dos Apóstolos. O tema hoje foi Dias de Lutas e Provas, do capítulo 28. E ontem o Lucas explicou para nós o capítulo 1 até o capítulo 3 de Efésios. E hoje nós demos continuidade nesse livro pequeno, mas cheio de ensinamentos doutrinários e também que nos traz lições preciosas. Você destacou algo para nós, não foi, Joshua? Sim. Aqui no capítulo 4, nós vemos que Paulo ele vem falando do desejo que ele tem de que a igreja ela possa ser unida. E aqui vem falando que, primeiro, para que a igreja possa ser unida, no versículo 26 diz assim: não dê lugar ao diabo. Então, para que nós estejamos uma união, em primeiro lugar, não devemos dar lugar ao diabo. E os outros dois versos também, o verso 31 que eu marquei, que diz assim: toda amargura e ira e cólera, e gritaria e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Então também todas essas coisas, para que nós possamos ter união em irmãos, precisam ser tiradas. E por último, o verso 32, que é um verso que nós já decoramos, que diz assim: antes sede um para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, por último, nós devemos nos perdoar uns aos outros, para que possamos ser irmãos em Cristo unidos. Amém. Interessante, né? Do capítulo 1 até o capítulo 3 de Efésios, nós vimos ali Paulo enfatizando a ação de Deus para criar a igreja. E por meio disso, por meio de Jesus, adotando os crentes como seus próprios filhos. E agora, a partir do capítulo 4, nós vimos Paulo falando como é que esses filhos adotados por Cristo, por Deus, através de Cristo, devem se comportar. E é interessante isso, porque aí o Joshua começou a pontuar como devem se viver esses conversos, aqueles novos conversos de Éfeso, e agora para os nossos dias também. E ele vai citar várias coisas, né? Como é que deve ser o trato de uns para com os outros, mas aí também o trato dos senhores para com os seus servos, de quem mais? Dos filhos também. Exato, para com os pais e os pais para com os filhos. Então ele passa essa lista. Por quê? Porque desta maneira o testemunho da igreja de Éfeso, que Éfeso, não sei se você sabe, mas significa permitido. Era uma cidade pagã, idólatra, a deusa da fertilidade, a deusa Diana. E então, agora esses novos conversos para conquistar os outros teriam que dar um bom testemunho. Então Paulo menciona isso, deixa de lado toda mentira, deixa de lado o furto, né? Deixa de lado qualquer dissensão, qualquer contenda, para que então vejam em vocês que realmente o evangelho foi alcançado. E além em Efésios, no capítulo 6, do 10 ao 18, aquele verso que nós decoramos há uns dias atrás, Paulo menciona o grande conflito que eles teriam, né? Sim. E aí a partir do verso 10 vai dizer: quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ele vai falar: se revistam da armadura de Deus, para que vocês possam escapar do dia mau. Dias maus viriam à frente naquela igreja que era tão perseguida. Mas Paulo diz assim: olha, se revistam da armadura de Deus. Lembrem-se que a luta de vocês não é contra a carne e o sangue, mas contra quem? Os principados, as potestades, os príncipes das trevas deste século, e contra as hostes espirituais da maldade.
nos lugares celestiais. Então Paulo disse, olha, o grande conflito agora que começou. Na verdade, a vida cristã, a realidade da vida cristã é essa. Quando nos chegamos a Deus e colocamos nossa vida nas mãos dele, aí é que o grande conflito começa. Porque antes de conhecer Jesus, nós não sentimos nenhuma luta. Porque não conhecemos o lado espiritual. Agora, quando nós conhecemos o lado espiritual, então o nosso lado carnal luta contra o lado espiritual. Aí tem um grande conflito. Agora, interessante que eu destaquei uma parte aqui, sabe, Joshua? Paulo, ele enaltece a igreja fundada por Cristo. E era algo que, naquele momento, precisava ser enaltecido. Como ele usa símbolos, como o corpo de Cristo, né, o santuário sagrado, como a esposa de Jesus. E é interessante isso, porque Paulo, ele traz um ensinamento para nós. Quantos de nós, às vezes, querendo ser religiosos, nos dizemos que estamos ligados a Jesus, mas estamos afastados da igreja? Como poderia ter vida em um corpo que não tem cabeça? Se a cabeça da igreja é Jesus, como eu ou você poderemos dizer que estamos bem com Deus se estamos afastados da igreja? E eu falo para você mesmo que está afastado. Muitas pessoas nos escrevem dizendo que estão afastados e sem forças para voltar. Eu digo para você, volte. O motivo principal é porque a cabeça da igreja é Jesus. E sem ele, sem estar ligado a ele, que ele disse que ele seria o corpo seu, a igreja, se você não estiver ligado a este corpo, você não terá vida espiritual. É uma ilusão. Então volte para o Senhor, ok? Não pense que longe de Jesus terá sucesso na vida espiritual, longe da igreja não terá sucesso espiritual. E a última pergunta para a gente refletir, você poder falar, é quanto nós temos valorizado a igreja? Paulo era um homem que valorizava a igreja, porque a igreja o aceitou. Aquele homem que perseguia ela, agora ela o aceita e protege ele, como nós vamos ver daqui a pouco. E ele valorizava essa igreja. Quanto você tem valorizado a igreja que você faz parte? Quanto nós damos valor àquilo que nós somos ensinados pela igreja? E também para que nós possamos ter a unidade e amor um para com os outros e vencer as tentações, nós devemos orar bastante, como diz no verso 18 de Efésios capítulo 6. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então a oração é algo muito importante, a oração tem muito poder. Então, para que nós possamos vencer as provações, as tentações, tudo, devemos sempre ter uma vida de muita oração. Amém. Vamos pular então para o livro de Atos, capítulo 19. Nós finalizamos esse capítulo de hoje, ontem começado pelo nosso irmão Lucas e hoje continuado por todos nós, é claro, né? Mas nós vamos enfatizar alguns pontos. Ontem nós vimos até que verso, Joshua? Até o verso 20. Até o verso 20, muito bem. E hoje nós continuamos a partir do verso 21. Finalizando ali a parte de ontem, no verso 19, Atos, capítulo 19, o verso 19, diz o seguinte: também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. O Lucas ontem finalizou nessa parte, né, falando que eles queimaram todos os seus livros dos mágicos, aí falou da idolatria. Mas é interessante, por que aí entra a nossa questão de hoje, né? Que foi a questão dos dias de lutas e provas. Por que eles acharam aquilo algo que deveria ser punido por parte de Paulo, que estava convencendo, ou com a ajuda do Espírito Santo, convertendo os mágicos? Disse que o valor total daqueles livros queimados chegavam a 50.000 peças de prata. Sabe, se Lucas aqui, o escritor do livro de Atos, tivesse usado o simbolismo do grego aqui, se ele tivesse dizendo que foi 50.000 peças de prata no sentido de moeda grega, ele estava querendo dizer que seria mais ou menos quase 200 quilos de prata. E isso, na época de Paulo, de Lucas, no primeiro século da era cristã, daria mais ou menos, para pagar durante 140 anos aproximadamente um trabalhador braçal, sem falhar um dia em todo o ano. Durante os 365 dias, trabalhando quase durante 140 anos,
daria para pagar com o valor desses livros que foram queimados. Por isso é que a partir do verso 23 vai dizer, ó, e naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho. Aí vai se levantar um homem por nome Demétrio, né? Que era um ourives, ele era um fabricante de imagens. E ele vai dizer o seguinte: o que foi que ele usou para dizer que Paulo estava fazendo ali? O que ele disse? Ele falou para os outros artesãos, comerciantes, que tinha um homem chamado Paulo, que ele estava pregando para muitas pessoas, eles estavam convertendo, e o Paulo falava que eles não deveriam adorar deuses, que os deuses não ouviam eles, que os deuses não ouviam, não prestavam. Por isso que eles começou a diminuir o comércio, o lucro que eles ganhavam. E aí, a partir disso, começou o motim em se formar. Pessoas. Não prestavam, né? Não prestavam, né, Joshua? Sim. E era isso mesmo, Paulo dizendo não presta, ou melhor, não serve de nada, né? Vocês estão adorando ídolos. Claro, Paulo tinha uma linguagem rebuscada para falar sobre isso, uma estratégia. Ele não chegava condenando, mas ele mostrava a realidade. E aí, foi isso que o Joshua falou. No versículo 25, ele fala o seguinte, ó: aos quais, havendo ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, diz: senhores, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. Aqui a gente encontra a real situação pelo qual criaram o motim. Estavam preocupados com o lucro. E isso, nós vimos no estudo de hoje, que foi uma das maiores causas de perseguição em relação aos apóstolos. Porque os apóstolos chegavam em uma cidade e onde tinham encantadores, mágicos, adivinhos, eles libertavam ou oravam a Deus e expulsavam o demônio daquelas pessoas, se convertiam ao cristianismo. Nós já vimos isso várias vezes no livro de Atos. E essas pessoas paravam de dar lucro para os seus senhores. E ali gerava uma perseguição. Era uma artimanha de Satanás para perseguir os discípulos, não contente, é claro, de ter uma alma perdida. Agora, no versículo 27, vai dizer o seguinte, olha, Atos 19, 27. E não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a ser destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram. E o verso 28, e ouvindo isso, encheram-se de grande ira e clamaram, dizendo: grande é a Diana dos Efésios. Então a confusão estava armada. Eles conseguiram incitar a multidão contra Paulo. E procuraram Paulo, não foi isso? Sim. Encontraram? Não. E por não terem encontrado Paulo, quem eles pegaram? Há 2 discípulos dele. Um era Gaio e outro Aristarco. E aí Paulo ficou escondido com medo, quando soube que Gaio e Aristarco foram pegos, foi isso? Não, no verso 30 do capítulo 19 fala: e querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Ele queria defender, sim, queria falar com as pessoas, mas eles não deixaram. Olha que interessante, Paulo ele não se escondeu, não era um amigo da onça, né? Não ficou ali, a situação está complicada para mim, eu vou ficar no meu canto. Muito pelo contrário, ele queria se apresentar, mas diz que o verso 31, que seus amigos lhe rogaram que ele não se apresentasse. Disse o estudo de hoje que não era o momento de Paulo morrer como Marte. E provavelmente era o que teria acontecido se ele tivesse se apresentado naquela situação. Então diz que os anjos de Deus o guardaram para que ele não se apresentasse naquele momento. Mas o verso 32 do capítulo 19 vai dizer o seguinte: uns, pois, clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento era confuso, e os mais deles não sabiam por que causa se tinham ajuntado. A grande multidão estava ali. Agora, diz que uns clamavam de uma maneira, outros de outra maneira, mas diz que a maioria não sabia de nada. Eu estou aqui, mas eu nem sei o que é que está acontecendo, mas o povo está reunido aqui, né? Então vamos fazer parte disso aqui, não sei nem o que é que está acontecendo. Na verdade, a maioria das pessoas não entende realmente o que está acontecendo, mas são influenciadas pela multidão. E isso que nós temos que entender. Sabe, às vezes a gente, nas perseguições da vida, tem muitas pessoas nos perseguindo, mas a gente não entende que a maioria delas não entende, que estão perseguindo a gente
sem saber o real motivo, apenas estão sendo influenciados. Por isso que Paulo disse, olha, a sua luta não é contra a carne e o sangue, não é contra pessoas, é pelo poder que está atrás delas. Mas, Joshua, vamos continuar então? Sim, aí depois disso, eles chamaram um homem lá chamado Alexandre para falar para as pessoas, para ser o orador, como diz no livro. Mas aí, imediatamente, os pessoal lá de Éfeso tiraram ele porque ele era um judeu. E aí, depois disso, depois que tiraram ele, tá, então, eles chamaram um homem lá chamado Alexandre para ser orador do pessoal. E aí, já que ele era judeu, o pessoal de Éfeso tirou ele. E aí eles, durante 2 horas, ficaram gritando fortemente. Então, o escrivão da cidade, ele conseguiu apaziguar o povo. E aí ele falou assim no verso 35, Homens efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos aplaqueis e nada façais temerariamente. Porque estes homens que aqui trouxestes nem são sacrilégios, nem blasfemam a vossa fé. Mas se Demétrio e os artífices que estão com ele têm alguma coisa contra alguém, há audiências e há procônsulas que se acusem uns aos outros. Então ele disse que se eles tivessem alguma coisa contra eles, que tinha os juízes, os procônsuls, para poder resolver essa situação. E não precisaria fazer em todo esse alvoroço. E aí depois disso, o escrivão mesmo despediu e aí eles se foram. Então no livro também fala que ele foi uma grande ajuda para a obra de Deus. Vamos ler essa parte? Sim. Está na página 295, tá bom? Essa parte que o Joshua mencionou, na página 295 do livro Capa Dura, ok? Se você está no aplicativo ou no livro brochura, a paginação, é claro, vai ser diferente. Mas o começo do parágrafo, para que fique mais fácil de você encontrar, está assim, a atitude do escrivão. Pode ler, Joshua. A atitude do escrivão e de outros que exerciam funções de autoridade na cidade tinha apresentado Paulo perante o povo como inocente de qualquer ato ilegal. Esse foi outro dos triunfos do cristianismo sobre o erro e a superstição. Deus despertara um grande magistrado para defender seu apóstolo e fazer calar a turba. O coração de Paulo se encheu de gratidão a Deus por ter sido a sua vida preservada e porque o cristianismo não fora desonrado pelo tumulto de Éfeso. Então, nós vemos como Deus ele age quando é propósito dele que a obra seja proclamada para todo mundo. E nós vemos que também devemos ser gratos da mesma forma que Paulo agradeceu a Deus pelo livramento que ele tinha dado a ele e também pelo avanço da obra do Senhor. Muito bem. Termina-se então aquele tumulto, não foi isso, Joshua? Sim. Viu-se que não tinha, na verdade, motivo para fazer tão grande tumulto. E aí Paulo conclui a sua obra em Éfeso. Agora, a menção que o livro de Atos dos Apóstolos fala sobre o trabalho de Paulo nos dá assim uma imagem do que é o trabalho missionário. E está na página 296, ok? Na parte, ou no segundo parágrafo, que fala, e enquanto assim batalhava, essa parte aqui, vai dizer o seguinte, e enquanto assim batalhava contra a oposição, impelindo para frente com incansável zelo a obra do Evangelho e cuidando dos interesses de uma igreja ainda jovem na fé, Paulo levava sobre si o pesado fardo de todas as igrejas. Olha que interessante. Além de sofrer tudo isso, ainda tinha outras igrejas para Paulo se preocupar. E isso tornava ele o pesado fardo. E é por isso, no parágrafo seguinte, vai dizer, novas de apostasia em alguma das igrejas por ele estabelecidas, causaram-lhe profunda tristeza. Temeu que seus esforços em benefício deles tivessem sido em vão. E muitas noites de insônia havia ele passado em oração e fervorosa meditação, quando ouvira que medidas estavam sendo tomadas para contrariar sua obra. É claro, por isso que ele escreveu as cartas. O maior escritor do Novo Testamento foi Paulo, 13 cartas. Porque ele estabelecia as suas igrejas, ouvia de que a apostasia estava entrando na igreja. Os irmãos que antes eram fervorosos na fé, agora estavam precisando de uma disciplina, de uma orientação, de um conselho, e ele escrevia as cartas para a igreja.
mas disse que isso deixava Paulo em um trabalho pesado, um fardo muito pesado para carregar, e por isso que às vezes disse que ele quase desanimava. Mas o último parágrafo do livro, Joshua, e do capítulo de hoje, na verdade, nos diz por que ele não desanimou. Não foi isso? Sim. Qual foi o motivo? Você lê para nós? Sim. Na página 297, finaliza o parágrafo de hoje, o capítulo de hoje com esse parágrafo. Em meio às constantes tempestades de oposição, o clamor de inimigos e a deserção de amigos, o destemido apóstolo quase perdia o ânimo. Mas lançando um olhar retrospectivo ao Calvário, com novo ardor, prosseguia disseminando o conhecimento do crucificado. Ele estava palmilhando a trilha sangrenta pela qual Cristo tinha passado antes dele. Procurava não abandonar a luta, até que pudesse depor a armadura aos pés de seu Redentor. Então Paulo expressa aqui o motivo pelo qual ele não desanimava. Mas antes que a gente possa dar continuidade para encerrar o estudo, a irmã Leia tem um comentário. Bom dia, igreja. Bom dia você aí de casa. Eu queria falar uma coisa que me chamou muita atenção no Paulo, foi o caráter e a personalidade dele. Sem contar que ele foi tomado do Espírito Santo, né? Porque eu acho que o que dá valor ao que ele fez foi o próprio ele, sendo ele, porque antes, quando ele perseguia a igreja, ele dava tudo, ele dava sua vida em nome daquilo que ele acreditava, né? Que ele perseguia, ele matava, ele era temido, e quando ele virou servo de Deus, ele deu também a sua vida. Então isso diz muito da pessoa dele. E uma pessoa assim com um caráter forte, né, destemido e com o Espírito de Deus, isso que acontece. Mas ao mesmo tempo ele também mostra que ele é humano, mostra que ele tem pecado, mostra que ele é fraco. Então ele é assim o meu herói que eu digo da Bíblia é ele, porque a gente também é um Paulo, né? Com esse esforço, com essa força de vontade, com a fraqueza na hora da fraqueza, que ele diz, quando eu sou forte eu sou fraco, quando eu sou fraco eu sou forte. Então ele deixa exemplos assim de vida para a gente no dia a dia de hoje, que a gente vai conseguir, né? Tendo a força e o poder de Deus e também do amor. Ele é o discípulo do amor, eu acho. As coisas que ele fala é uma coisa assim tremendas que a gente só tem mesmo a agradecer a Deus pela vida dele e o exemplo que ele deixou, né? E seguir esse passo. Então ele dava a vida pela igreja, ele instituía a igreja, treinava pessoas e ele não deixava, essa igreja tá formada, eu vou embora. Não, ele se preocupava, ele batizava e se preocupava com a vida espiritual da igreja, de cada pessoa, né? E não é como a gente vê hoje em dia, as pessoas se batizam e depois são esquecidas, abandonam a fé, porque a pessoa que é nova na fé tem que ser estimulada, tem que ter um suporte, tem que ter, né, um apoio. Então ele era assim incrível, ele dava tudo isso. Então eu admiro muito ele e eu oro a Deus para que eu possa ser um Paulo na minha vida, nos dias de hoje, porque ele é o exemplo da força, da coragem, e não é dele. Ele fala, isso não vem de mim, mas vem de Deus, né? Então é um exemplo assim fantástico para a gente que tá caminhando nessa jornada, tá caindo, tá levantando. Leia Paulo, leia a Bíblia, siga a vida dele que a gente vai chegar lá. Em nome de Jesus, amém. Parece que a irmã Leia já leu o nosso pensamento para finalizar o estudo. Na verdade, eu resumi tudo o que ela falou em uma única frase. Participando do sacrifício de Cristo para salvar outra pessoa, e foi o que Paulo fez, na verdade nós estamos participando da história do próprio Cristo. É isso que resume o ministério evangélico, o ministério apostólico de Paulo. Sabe, é por isso que nós perguntamos no início, valorizamos nós o privilégio de fazer parte dessa igreja? Eu estou falando de você, da igreja que você faz parte. Eu falo da igreja que eu faço parte e você fala da igreja que você faz parte. Valorizamos esse privilégio de fazer parte dessa igreja. A igreja que alguém morreu para que ela pudesse existir hoje. A igreja que alguém sofreu para que hoje a gente possa adorar a Deus em liberdade. Você faz ou tem a noção desse privilégio? Sabe, você que se afastou porque se decepcionou com a igreja, será que não seria um momento de olhar com os olhos de Paulo? Olhar para Cristo, ao invés de olhar para os defeitos da igreja em si? Porque a igreja tem uma doutrina pura, imaculada.
as pessoas que a compõem têm erros, mas nós não seguimos as pessoas, seguimos a Jesus. E você é a igreja. É essa igreja que tem erros e defeitos. Essa igreja que erra, que falha. Por isso que a igreja é comparada com um hospital. E é por isso que Cristo disse: eu não vim para aqueles que estão sãos, mas para aqueles que estão doentes. Então, é o momento de nós fazermos que nem Paulo. Como disse aqui, não perder o ânimo, porque olhava para um retrospectivo a olhar para Cristo. Olhando para o passado, de onde Deus nos tirou, de quem nós éramos, não há motivos para condenar os outros e nos achar superiores. Por isso que ele falava: eu me considero igualmente a vocês. Nas lutas, nas fraquezas, nas tribulações, sabendo que o galardão e a recompensa vem do Senhor. Vamos orar então e que Deus nos abençoe. Você quer orar? Senhor Deus, te agradeço por mais este estudo que o Senhor nos deu, por mais um dia. Eu peço, Senhor, que nós possamos valorizar a Tua igreja, que nós possamos ser servos fiéis, Senhor, e não desistir. Igual que quando tenhamos momentos difíceis na nossa vida e cheguemos a quase perder o ânimo, como Paulo perdeu, que nós possamos olhar para a cruz, Senhor, olhar para Ti e seguir em frente, porque falta muito pouco para Jesus voltar. Eu peço que o Senhor abençoe os que estão em casa, os também que estão afastados da igreja, que nós possamos voltar, Senhor, a Ti cada vez mais Te buscar, Senhor. Eu peço que o Senhor nos abençoe e que este dia possamos fazer a Tua vontade, Senhor, que não possamos fazer a nossa, e que tudo seja feito segundo a Tua vontade. Te agradeço por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tá, você se despede hoje. E é isso então, até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau.